Olá, Dia dos Namorados, o amor está no ar. Mas hoje vamos refletir um pouco sobre as relações. Será que é saudável se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? O que é poligamia? O que é poliamor? Relações não monogâmicas? A apresentadora Bela Gil, ela surpreendeu a todos porque revelou que o seu casamento de mais de 20 anos, durante esse período, ela se relacionou com pelo menos outras 3 pessoas. Para refletir sobre esse tipo de relacionamento, nós trouxemos aqui a historiadora e psicóloga Anne Rodrigues. Seja muito bem-vinda aqui ao RDTV. E eu gostaria de saber já, afinal de contas, por que esse caso da Bela Gil chamou tanta atenção? Por que esse tipo de relacionamento é tão visado, é tão comentado quando as pessoas assumem que tem uma relação não monogâmica, aberta, enfim? Eu penso que talvez a questão das relações não monogâmicas ou das relações abertas, elas não são novidade na história da humanidade. Mas a maioria das pessoas que se relacionam dessa forma acabam mantendo isso na esfera do privado, né? A partir do momento que uma figura pública fala a respeito desse tipo de relacionamento de forma pública, creio que acaba gerando muito conteúdo para as pessoas falarem, porque você expõe, né? Você abre as portas daquilo que está lá na tua casa, daquilo que para você já é faz parte do seu cotidiano, mas você abrindo dessa forma, você expõe para as pessoas como é o seu relacionamento, que na maioria das vezes as pessoas acabam vendo talvez como o casal perfeito, mas que ninguém sabe, por exemplo, o que esse casal perfeito faz lá no âmbito do privado, até ele falar a respeito. Ainda mais com a fama que ela tem, o posicionamento que ela traz dentro da mídia e tudo mais, né? Mas não é comum se falar em relações que não sejam monogâmicas, né? É algo que sempre chama a atenção, mas tem sido cada vez mais comentado, assim, pelo menos no meio artístico tem se falado muito, né? Pessoas famosas assumindo que não têm relações tradicionalmente conhecidas, assim, como monogâmicas, fechadas. Então, quando a gente... não é muito comum mesmo justamente pela questão de que a maioria das pessoas preferem manter as suas relações no âmbito do privado até para não serem incomodadas, né? Para você ver, quando a Bela Gil falou a respeito, muitas pessoas foram em cima, muitas pessoas criticaram, muitas pessoas falaram coisas, na maioria dos casos, negativas. Por quê? Por conta, inclusive, do nosso modelo de sociedade. Dentro da nossa sociedade, a monogamia ela é imposta enquanto tradição. Mas isso vem de uma questão que é cultural. Dentro da nossa sociedade primordialmente cristã, né? Se a gente for falar de outros povos, existem povos que são poligâmicos, como a cultura árabe, por exemplo, é permitido ao homem que se case com várias outras mulheres. Quando vai até para outras culturas, existem culturas onde a mulher é permitida casar com vários homens, mas não são muito comuns, né? Dentro da nossa sociedade ocidental. Culturalmente falando, na sociedade ocidental, prega-se a monogamia, prega-se que o casal seja publicamente aquele casal que não tem outro tipo de relação, e aqui, por mais que ocorra outras relações, elas acabam sendo tidas como infidelidade, por exemplo, né? Então a gente sabe que quando a gente vai analisar profundamente a nossa cultura, a gente vê muitos casais que são infiéis, mas publicamente eles são monogâmicos, eles têm uma relação que é basicamente a do casamento longevo, duradouro e do respeito, mas que faz-se por trás. Então, a partir do momento que alguém abre isso como algo que é um acordo do casal, muitas pessoas acabam, né, vendo de uma forma que, se eles abriram é porque eu posso falar, é porque eu posso criticar, é porque eu posso meter o bedelho, digamos assim, naquela relação também, né? Parece mais fácil perdoar uma traição do que aceitar uma relação que não seja tradicionalmente monogâmica. Sim. E aí, quando a gente vai estudar, inclusive, a questão da não monogamia, a gente vê vários autores dizendo a respeito de ser uma questão, inclusive, política.
a não monogamia, porque a monogamia ela já é uma questão cultural e política na nossa sociedade. Então, assim, lá nos primórdios, os humanos eles não eram monogâmicos, a gente tinha relações abertas, poligâmicas e tudo mais, mas ao longo da nossa evolução, nós fomos nos tornando monogâmicos até por uma questão de propriedade privada, de manter o controle da propriedade e tudo mais, de saber quem é o pai daquela criança, de saber quem é o herdeiro. Então, assim, foi se construindo, a partir do momento que foi construindo o conceito de moral dentro da nossa sociedade, uma questão relacionada à monogamia. E aí, hoje, a gente vê muitas pessoas buscando vários tipos de relação. Então, assim, a não monogamia, ela como movimento político, ela nem fala a respeito de um casal primordial, ela fala a respeito de você ter relações com várias pessoas baseadas a partir do respeito, mas não necessariamente você tem um casal base. Aí já seria o que alguns movimentos, alguns autores vão chamar inclusive de relacionamento aberto. Então, quando tem aquele casal que é o casal base, igual a Bela Gil e o marido, e eles se relacionam com terceiros, ali seria o que a gente chama de uma relação aberta, e não necessariamente uma relação não monogâmica, quando a gente vai para o sentido mais teórico do que significa não monogamia, né? E aí, dentro desse conceito, a gente tem também as relações poliamorosas, que são pessoas que se relacionam com várias outras pessoas, não tem, por exemplo, um parceiro fixo, então ela é capaz de amar vários, e assim, são várias nomenclaturas que se dão dentro desse contexto. Os chamados trisais, né, quando 3 pessoas se relacionam juntas, né, ao mesmo tempo ali, isso enquadraria em qual dessas categorias? Poliamor, relação aberta? O que é um trisal? Eu penso que aí dependeria do contrato, vamos lá. Se a gente tem um casal primordial que aceita um terceiro dentro dessa relação, aí seria uma abertura de relacionamento, né? Se a gente tem um casal com 3 pessoas, que todos eles têm basicamente o mesmo peso ali, seria mais puxado para uma nomenclatura de uma relação poliamorosa. Então, tudo vai na questão do contrato que se faz em relação a este relacionamento. Então, assim, quando é uma relação aberta, por exemplo, muitos casais costumam manter aquele casal base e tem-se dentro do contrato desse casal, você pode se relacionar com X pessoas, eu posso me relacionar com X pessoas, mas dentro da cláusula, assim, eles colocam, mas você não pode se apaixonar. A gente sabe que a questão do relacionamento afetivo é meio que incontrolável, a gente não decide por quem a gente se apaixona, mas muitos casais colocam como cláusula, pode haver o relacionamento, mas não pode haver o envolvimento afetivo. Então, fica na parte mais da conjunção carnal daquele relacionamento e não do relacionamento afetivo. Pode dar errado? Pode dar muito errado. Mas, assim, quando você pensa num contrato, eu acho que a maioria das pessoas não pensa que pode dar errado quando se abre um relacionamento. Mas, em consultório, a gente vê que, às vezes, muitos casais acabam abrindo como uma solução, talvez para o desgaste da relação ou por quebra da monotonia que vem acontecendo por conta dos anos de relacionamento. E às vezes a abertura do relacionamento é só uma forma de postergar um futuro divórcio, por exemplo. Porque a relação principal já está desgastada, e aí a partir do momento que a pessoa começa a abrir o relacionamento, se relacionar com outras, ela começa a ver novas possibilidades de relação, de vida e tudo mais, e aí acaba usando como uma espécie de gatilho, ou sei lá, para um futuro divórcio mais para frente. Então, assim, creio que tudo depende. Eu falo que uma relação, para ela chegar a esse nível de ser uma relação aberta, uma relação não monogâmica, precisa de talvez de um entendimento e um amadurecimento da relação para que não haja conflito em relação a isso, né? Até por questão porque
se há o ciúme, há ainda o sentimento de posse em relação ao outro nesse sentido. Então, essa relação não vai funcionar. Essa complexidade das relações humanas, né? E aí você fala sobre a questão do contrato, né? Uhum. Esse contrato é uma coisa formal? Você vai lá no cartório e faz um contrato, é isso? Pelo menos na minha prática clínica, eu não vi nenhum dos casais falando a respeito de formalização em cartório nem nada, mas deve ter gente que vai para esse âmbito. Mas basicamente são contratos não formais de regras que os casais colocam para abrir uma relação. Então, assim, já teve casal que eu tive contato que podia se relacionar através daquelas plataformas de relacionamento, encontrar as pessoas, mas uma das regras não podia trocar telefone e não podia repetir parceiro, para poder não criar vínculo afetivo. Então, assim, eu acho que o maior medo de pessoas que abrem a relação é de fato, talvez, a questão da construção do vínculo afetivo com o terceiro chegado na relação, ou o quarto, depende, né? Então, assim, existem pessoas que colocam como critério, pode receber em casa quando eu estiver trabalhando, ou então procuram-se outros casais que tenham relação aberta também, para fazer a tal da famosa troca de casal. Existem outros casais que abrem a relação de forma um pouco diferente, que já buscam aquela parte não afetiva das casas de swing, etc., que aí realmente você é mais ou menos que o invisível ali dentro, busca-se apenas pela questão carnal relacionada a isso. Então, assim, vai muito da questão do casal, vai muito da questão dos desejos, libido, fetiche, entra muita coisa relacionada aí. Então, assim, existem homens que sentem prazer, por exemplo, em ver a sua companheira com outros homens. Então, dentro de uma relação aberta, normalmente ele não tem uma outra parceira, mas ele gosta de assistir a sua parceira com outro. Então, assim, tudo vai da questão do que dá prazer ao casal e é o que eles se permitem dentro desse contexto, do abrir a relação, do ter uma relação não monogâmica, de fazer a troca de casal, ou então viver relacionamentos poliamorosos. Tudo vai depender, de fato, daquilo que o casal coloca como o que faz feliz, né? É possível, então, que uma relação não monogâmica seja uma relação saudável, que as pessoas estejam satisfeitas, né, afetivamente, e felizes, de fato, com essa relação? Penso que a primeira base para qualquer relação é o respeito, independente da escolha do modelo de relacionamento que vai se ter. Se você tem o respeito ao seu companheiro, respeitar as decisões, respeitar o corpo, não ter aquele sentimento de posse em relação ao outro, porque independente de ser uma relação monogâmica ou não, posse não é amor, né? Então, assim, tendo essa questão do respeito em primeiro lugar, penso que qualquer modelo de relacionamento funciona. Se faz o casal feliz, é o que importa, né? Anne, muito obrigada pela sua presença aqui e fica o espaço caso você queira se despedir ou comentar alguma questão que eu não tenha perguntado, fica à vontade. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar a respeito das relações monogâmicas, não monogâmicas e formas de amar e reforçar que se o outro está feliz no seu relacionamento, não cabe a nós julgarmos, né? Temos que respeitar a escolha do outro porque a relação é individual de cada um e existem várias formas de ser feliz dentro da sociedade e existem várias formas de amor, né? E cada um sabe como consegue amar e como consegue dar amor. Muito obrigada. E a você que nos acompanha, continue curtindo, compartilhando nas redes sociais e até a próxima.